ou partido da maioria. Esses já eram mais radicais, já queriam a qualquer custo transformar a Rússia em socialista, querem pegar em armas, enfim, derrubar o czar. E eles tinham um líder. O líder dele, gente, nem na Rússia estava, tá? Nem na Rússia o doido estava. O Vladimir Lenin. Esse Vladimir Lenin estava exilado. Estava lá exilado por 3 anos já, tá? Eu não sei onde é que ele estava exilado, não. Agora eu não tô lembrando, não. Mas mesmo de longe, tá? Ele liderava os bolcheviques. Mesmo de longe. O cara tá lá longe e ele tá mandando. E aí, vocês devem estar pensando assim, poxa, mas e aí? Os 2 partidos são os trabalhadores, os 2 são sovietes, né? E aí? Sim. Tanto os mencheviques quanto os bolcheviques, os 2 partidos são sim de trabalhadores. Mas eles vão brigar entre si, tá? E aí você vai ter na Revolução Russa a divisão de mais 2 partes. A Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro. Para a gente entender mais fácil. Revolução de 1917, gente. Em fevereiro, os 2 partidos vão se unir, tá? Olha só, eles vão se unir para tomar o poder lá do Nicolau. Eles vão estabelecer um governo provisório. Mas os mencheviques, eles são um pouco mais influentes nesse período lá na Rússia, tá? Eles tentam acertar de forma mais pacífica, mas eles vão tentar acertar a crise que a Rússia estava passando, com empréstimo, modificando algumas leis, soltando pessoas que estavam exiladas. Grava isso que eu tô falando. Olha, lembra do Lenin que tá lá exilado? Ele é bolchevique. Os mencheviques têm mais, assim, na época, eles têm mais influência na Rússia. E uma das medidas que eles tomam é, vamos liberar, vamos trazer de volta as pessoas que estão exiladas. Nesse contexto, quem volta? Lenin, tá? Que era líder bolchevique. E quando ele volta, já na estação de trem, ele é recebido com exaltação, tá? Super bem recebido pelos bolcheviques. E aí, que querem, logicamente, uma mudança radical, tá? Os bolcheviques querem uma mudança radical. Os mencheviques não querem mudança radical. E enquanto ele está preso, gente, ele escreve lá um livro chamado As Teses de Abril, tá? As Teses de Abril, Carla? As Teses de Abril. Nesse livro, gente, ele... Olha só como é que o cara é doido mesmo. Nesse livro, ele já vai escrever como que vai ser a revolução, tá? Ele já vai lá botar... tudo que vai acontecer na revolução, ele já vai botar lá no livro dele, nas Teses de Abril. E aí, com dizeres marcantes, tá? Ele como paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Ele... Porque olha só, ele encontra uma Rússia pobre, passando fome, tá? E aí, esse modo de chamar a atenção da população, é lógico, né, que ele vai conquistar a população, né? A população está passando fome, e ele fala paz, terra e pão. E aí, ele vai falar uma frase também muito emblemática em vários livros, todo o poder aos soviets, ou seja, ele vai dar força aos soviets bolcheviques e não mencheviques, que liberaram ele lá do exílio que ele estava, tá? Quando ele volta, ele fala todo o poder aos soviets, mas bolcheviques. E aí, em outubro, eles começam a lutar, né? Lutar entre si, e aí os 2 partidos entram em conflito, gente, tá? E cada um se organiza usando poderes e exército. Cada um se defende de uma forma como pode, né? Os mencheviques organizam o exército branco e os bolcheviques organizam o exército vermelho, que inclusive, olha só, mais lá na frente, né, que é na hora da gente estudar, a gente vai ver
que esse exército vermelho dos bolcheviques é o que vai ajudar a derrotar Hitler na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vamos lá. E aí, esse exército vermelho, ele vem coordenado por um homem chamado Leon Trotsky. Gravem esse nome, Leon Trotsky. O resultado dessa guerra, logicamente, os bolcheviques mais radicais, mais violentos, mais armados, mais tudo, vencem, tá? Vencem o conflito. E aí, a igreja ortodoxa é tirada da Rússia. Eles tiram essa influência que a igreja tinha com a população, tirada da Rússia, e dá-se aí o início do socialismo, a consolidação do socialismo na Rússia, tá? Tá, mas o que acontece com a Rússia? E a Rússia, como é que tá nesse contexto todo, né? Gente, olha só, a Rússia continua com fome, com muita coisa errada. E esse Lenin, Lenin, né? O que ele faz? Ele faz com que os bolcheviques se tornem um partido comunista. Ou seja, a Rússia passa a ser unipartidária. Unipartidária, um partido, ou seja, somente o partido comunista. Eles não têm mais aquele negócio de vamos nos juntar, mencheviques e bolcheviques. Não, acabou isso. Não tem mais isso, tá? E aí, em 1922, gente, a Rússia deixa de ser chamada Rússia. Deixa de ser chamada de Rússia e passa a ser chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, ela passa a se chamar, na verdade, o que a gente costuma falar, União Soviética, tá? A Rússia não existe mais. O que acontece? Aqueles países ali do leste europeu, por proximidades políticas ou afinidades, né, se unem agora à então União Soviética. E aí Lenin vai adotar o NEP, N-E-P, Nova Economia Política. O que é isso? Nesse acordo, ele vai juntar o socialismo e o capitalismo para o crescimento da Rússia. E em 1924, o Lenin vai adoecer e ele vai morrer. E aí Trotsky e o Stalin, eles vão lutar aí por esse poder, tá? Pelo poder, no caso, não mais da Rússia, a União Soviética, tá, gente? Em 1925 é criado o 14º Congresso, tá? Vamos lá, esse 14º Congresso de um partido comunista. E Stalin ganha. E aí sim, se consolida de fato, né, o socialismo na então União Soviética. E entre 1928 e 1933, ele cria planos quinquenais. O que são esses planos? Ele faz com que a União Soviética se torne sustentável. Ele vai investir em indústria de base, armamentos, tá? Principalmente na criação do aço para a construção de armas. E nesse processo ele vai lá reformar toda a parte agrária da União Soviética. Ele vai investir em propaganda, gente. A União Soviética, questões de propaganda, é fantástica. No livro de vocês mesmo tem várias coisas falando sobre a propaganda na União Soviética, tá? E aí, enquanto em 1929 você tem aí o mundo passando pela crise de 1929, principalmente nos Estados Unidos, você não vai ter isso na União Soviética. Por quê? Essa crise não abala tanto a União Soviética, porque ela não é aquele país totalmente capitalista, ela é também socialista. Ou seja, nos países capitalistas você vai ter aí um abalo. Estados Unidos, principalmente, na crise de 1929 você vai ter os Estados Unidos, né, quebrado. Mas não a União Soviética, que não tinha sua base no capitalismo, e sim
no socialismo. Ele só junta, né? Ele só vai juntar o socialismo com o capitalismo para fazer crescer, mas não que a base da União Soviética fosse capitalista, tá? E aí sim, você vai ter aí outros países com base capitalistas de forma mais dificultosa para sobreviver nessa crise de 1929, e a União Soviética se consolida uma nação socialista. Gente, esse foi só um resumão que eu fiz da matéria. Eu vou pedir que vocês leiam a apostila. Nós, claro que vamos tirar dúvida, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto da Revolução Russa. Por isso que eu expliquei de forma rápida, fácil. Mas a gente vai tirar as dúvidas junto com a apostila, tá? Na próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo, um carinho muito grande para vocês.